Boa tarde para você, amigos do Cobra Coral, torcedor do Santa Cruz, sejam muito bem-vindos à Gol TV. Já peço para você deixar o seu like, tem notícia do Santa Cruz hoje, hein? Hora do almoço, você almoça aqui junto com a Gol TV, ficando super bem informado. Eu vou falar sobre o provável time do Santa Cruz para a segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Vou trazer atualizações sobre a situação do Gilberto e os meias do Santa Cruz, que jogaram muito bem, né? Estão sendo elogiados pela comissão técnica, pela diretoria e por parte da torcida do Santa Cruz. Mas antes de qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal. Cara, eu quero muito que a torcida do Santa Cruz abrace esse projeto, então eu peço a sua ajuda, que você pegue esse vídeo, pegue o nosso canal, compartilhe com seu amigo torcedor, no seu grupo aí da torcida, para que nós possamos chegar a muito mais torcedores. Vamos acompanhar 2026 inteiro Santa Cruz, seja na Série C, seja no Campeonato Pernambucano, seja na Copa do Brasil. Tá bom, meus amigos? Vamos começar falando aqui rapidamente sobre a situação do Gilberto, uma situação chata, atípica. Eu já fiz aqui um vídeo, só lembrando que nós trouxemos com exclusividade lá atrás o primeiro contato do Santa Cruz com o Gilberto. E o que aconteceu? O Gilberto ele pediu alto, o Gilberto naquele momento já lá atrás, ele estava achando que poderia se recolocar aí no mercado, ou até mesmo receber uma proposta de renovação contratual do Juventude por mais uma temporada. Fato esse que não aconteceu. E aí, agora aí no final do ano, acho que foi o GE que trouxe também, o Santa Cruz tentou novamente reabrir o conversa, porque o presidente do Santa Cruz gosta do Gilberto, essa é a pura verdade. E acha que ele seria o cara ideal por ter, vamos dizer assim, ter nascido no Santa Cruz, por ele ter, né, a torcida gostar dele. Agora a grande questão que a conduta, aliás, não a conduta dele, mas a negociação em si, tá de alguma forma, não digo manchando, mas tá distanciando, tá afastando um pouco esse carinho do torcedor do Santa Cruz para com o Gilberto, né? Tá ficando tudo muito exposto. E aí, eu já falei aqui de uma postagem que teve, que supostamente era do Gilberto, falando que quem decide é o empresário dele. Não, né? A gente sabe aqui que quem decide é o jogador, né? Porra, né? Quem decide é o jogador. O jogador que assina, o jogador que dá a cartada final, não tem isso que quem decide. O empresário simplesmente negocia. E quem decide é o jogador para onde ele quer ir. Fato, ponto. Né? O empresário ele pode até mostrar, falar assim, ó, eu acho isso aqui melhor, mas a decisão sempre vai estar na mão do jogador, tá? E nesse segundo momento, mais uma vez, as conversas aconteceram, mas o Gilberto ele tem outras, isso aí é exclusivo, ninguém falou, ele tem outras duas propostas na mesa, ele tá avaliando, de times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, o Gilberto ele tá fazendo, ele tá deixando, ou estava tentando deixar o Santa Cruz guardado num potinho como uma última possibilidade, essa é verdade, como uma última possibilidade. Mas sendo que a torcida já perdeu a paciência, a torcida sabe que não. O Santa Cruz não pode ser tratado desse jeito, né? E por mais que ele tenha história no futebol, mas a grande parte da carreira dele, eu posso dizer assim, onde ele jogou melhor o ápice, não foi aí no Santa Cruz, é porque ele foi cria do Santa Cruz e tal. Então eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada a partir do momento que surgiu a informação que o Gilberto ele foi oferecido pro Sport Recife. Eu falei, opa, calma aí. Se o empresário dele pegou ele e ofereceu pro Sport, é porque ele tá olhando pro Santa Cruz com um pouco de distância, né? E o Santa Cruz tá olhando nele como a solução dos problemas. Essa é a pura realidade. Mas ficou estremecida essa relação do Gilberto, não só com a diretoria não, mas com parte da torcida do Santa Cruz, que esperava que ele tivesse um pouco mais de carinho, mas como eu disse, ele tem proposta de outras duas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá sentado à mesa, tá negociando, tá? Mas ele sempre deixando as portas do Santa Cruz abertas, sendo que a maneira da negociação não deixou de maneira alguma o torcedor ir feliz, e mesmo que ele feche com o Santa Cruz, eu acho que a ali ficou um pouco manchada, porque nitidamente ele está esperando outras possibilidades e tá tratando o Santa Cruz como a última opção, né? E o Santa Cruz nunca pode ser a última opção. A gente entende que, né, tem times à frente, tem time de Série B, tem time de Série A, sabe? Mas tratar como última opção, não. Tem que tratar igual a todo mundo, é uma grande equipe, uma grande camisa. E o time que, teoricamente, um dos times que eu apurei é o Operário de Ponta Grossa, né? Tudo bem, tá jogando uma Série B, beleza, tá? Mas é o Operário de Ponta Grossa, com todo respeito ao Operário de Ponta Grossa. O Santa Cruz é anos-luz maior, mais importante
do que o Operário é de Ponta Grossa. Mas o jogador é profissional, o jogador ele vai para onde paga mais, onde vai dar mais estrutura. De repente o contrato lá é de 2 anos, eu acho muito difícil dar um contrato de 2 anos para um jogador com essa idade, mas enfim, né? Pode ser que seja isso, ou senão até mesmo só pelo fato de ser uma Série B, ele achou que é mais importante. Eu, Jonas, na idade dele, partindo para a reta final de carreira, eu iria querer voltar para o time que me lançou e terminar a carreira tendo a possibilidade de ser um ídolo. O Gilberto, ele não é ídolo em lugar nenhum. Ele é querido em várias equipes. No Bahia ele é muito querido, mas ele nunca foi ídolo em lugar nenhum. E seria uma última oportunidade na carreira dele se tornar ídolo em algum lugar. Seria ajudando Santa Cruz, quem sabe, a subir para uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas parece que não é isso que vai acontecer. Mas vamos falar de quem entrou em campo e chamou a atenção positivamente, cara. Cara, o camisa 10 eu não conhecia, sendo bem sério pra vocês. Jogou muito bem. Gostei muito dele, o posicionamento dele, a forma que ele joga, o Patrick Alan, tá? E também o Wellington Júnior, foram 2 jogadores que jogaram muito bem aí nessa estreia. O primeiro ele foi titular, inclusive marcou o gol nos 3-0 contra a equipe aí do Decisão, enquanto o outro, ele é remanescente ainda da equipe que conquistou o acesso à Série C. Os 2 foram muito elogiados pela comissão técnica do Santa Cruz. Na visão aí do Marcelo Cabo, né, o Santa hoje está bem servido de atletas para essa função, né? O treinador também justificou a contratação do Patrick Alan como uma peça que oferece característica diferente do William Júnior. Abre aspas aí para o Marcelo Cabo, ó. O Patrick é um jogador cerebral, tem um camisa 10 que é cerebral e outro muito intenso, que é o William Júnior. A gente está bem servido de camisa 10, afirmou o técnico Marcelo Cabo. O Patrick Alan, aliás, foi um dos principais reforços do Santa Cruz para essa temporada. Ele foi uma figura importante no acesso do Náutico, tá? E se transferiu aí para o tricolor. Na visão do técnico, né, Marcelo Cabo, a chegada do meia exemplifica a importância de uma montagem de elenco, perfis distintos para a função, né? O William Júnior e também o Alan Patrick, apesar de jogar na mesma posição, são jogadores com perfis e características diferentes, tá? E completou o Marcelo Cabo falando o seguinte, ó. Quando você vai montar um elenco, você tem que saber qual peça encaixa com essa. Se nesse desenho de jogo eu preciso de um cerebral ou um intenso, os 2 têm boa bola parada. A gente tem sido muito assertivo no perfil de atletas que a gente quer, explicou o treinador do Santa Cruz. Tá? Lembrando que o Santa Cruz volta a campo nessa quarta-feira diante do Maguari. O jogo vai acontecer às 15 horas. Rapaz, é um absurdo, né? 15 horas, um calor do caramba, né? Um calor do caramba. Um jogo de campeonato estadual, cara, é complicado. E a provável escalação do Santa Cruz aí para esse jogo vai ter o Rô Kennedy, o Pedro Costa, Eurico e o William Alves, que ganhou a posição aí dos jogadores que estão contundidos, né? E o Rodrigues na lateral esquerda, Wagner Balotelli, o Andrei, que é outro jogador que vai ajudar muito o Santa Cruz nessa temporada, o Patrick Alan e mais lá na frente o Robinho, o Renato e o Quirino, né? O Quirino aí vai se consolidando nesse momento como titular no ataque da equipe do Santa Cruz, tá, meus amigos? Tem alguns jogadores que estão machucados, né? O zagueiro Jansson, o lateral esquerdo Alex Juan, que estão em transição, né? Segue fora, e assim como o Adriel, que também tá no departamento médico do Santa Cruz, tá? Então, meus amigos, ó, hoje tem jogo, hoje tem Santa Cruz, segunda rodada do Campeonato Estadual, e você vai acompanhar aqui a repercussão dessa partida, tudo com a gente no canal Gol TV. Deixa o seu like aí, inscreva-se, é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. Forte abraço pra você, eu sou Jonas Estel, saudações, tamo junto, valeu!